CBN Indústria. Nove 54 com Priscila Garbellini ao vivo hoje nos estúdios. Estamos com imagens agora aqui, você pode acompanhar a rádio com imagem ao vivo. Oi, Pri, tudo bem? Tudo bem, Manuel? Tudo bem aos ouvintes? Nossa resenha já começou antes aqui no intervalo, né? Hoje a gente vai falar sobre a escala 6x1, questão da indústria e tudo mais. Como que tá essa discussão? O que vocês estão percebendo ali na indústria? Então, todos os setores vão ter que levantar essa discussão, né? Eu acredito que dos setores que a gente tem, a indústria talvez seja o de menor impacto, porque, como a gente já comentou aqui, é muito comum a gente ter o trabalho no 5x2, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem as indústrias concentrando o trabalho de segunda a sexta-feira, mas ainda assim em 44 horas semanais. Então, até, Manuel, na hora da gente trazer o tema aqui, pensei, tem vários temas que essa semana estão quentes aí, o Paraná foi confirmado pelo IBGE com uma quarta economia, isso é muito legal, temos o feriado de amanhã, mas nada está tão quente quanto a 6x1. Então, eu falei, vou levar a 6x1 até para a gente começar, talvez, uma série de esclarecimentos até aqui. Porque a gente falou o quão é importante debater, de fato, né, esse tema, né? Exatamente, é importante toda a comunidade debater, né, com propriedade no sentido de conhecimento, com leitura da PEC, então não adianta a gente falar o que acha, o que não acha, se a gente não leu de fato a PEC, né? Então, a PEC, ela foi proposta pela Érica, no dia 1º de maio, e veja, agora que a gente começou a ter o levantamento dessas discussões, porque conseguiu-se o número de assinaturas, né? Então, talvez tivesse no início ali uma dúvida se ela conseguiria o número de 171 assinaturas, que era o necessário, mas ela conseguiu e agora a gente começa, de fato, a discutir esse tema. O 6x1, o que diz a PEC? Além da redução da jornada na escala 6x1, é também uma redução da quantidade de jornada semanal. Então, o 6x1 que o povo está falando aí, na verdade, a jornada que a gente tem de 44 horas semanais, né? E aí, no comércio... Basicamente, 8 horas por dia, mais 4 mais no 4 sábado. no sábado. A gente se baseia no comércio, mas a gente tem a possibilidade de, por exemplo, 7 horas e 20 de segunda a sábado. E aí, sim, você teria 6x1. Mas você tem a possibilidade de, como a gente já comentou aqui, a indústria fazer 5x2 na mesma 44 horas semanais, ok? A PEC, ela fala na redução do 6x1 para 4x3. E aí, para mim, seria talvez o maior impacto, porque você teria 3 dias de folga, então seria sexta, sábado e domingo, né? Então, o sextou seria um quintou. Virou quintou. Né? Virou quintou. Mas a questão, a gente também tem uma redução da carga de jornada semanal de 44 para 36. Então, uma redução bastante drástica, porque você tem uma redução de 8 horas. Na Europa, a gente vê alguns cenários já reduzindo, mas a maioria ainda fala ali em 40 horas de redução. Então, tira as 4 do sábado, vamos colocar assim. E aí você teria uma jornada de 5x2 com 40 horas semanais, né? Que eu acredito que talvez seja, dentro da perspectiva do país, aquilo que é possível. Mas qualquer coisa, ela precisa ser baseada em estudo técnico. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um estudo técnico para verificar impacto econômico. A primeira coisa. É difícil? É difícil. O ministro até falou que é muito difícil a gente fazer um estudo do impacto econômico, mas a gente não pode fechar os olhos para o fato de que isso vai impactar no preço final dos produtos. Porque a empresa vai ter que contratar mais pessoas e isso vai refletir no preço final do produto. E a empresa, ela está ali, nós somos um meio de produção capitalista, ela vai ter que reverter isso para o produto e quem vai pagar são todos os consumidores. Então, ainda aqueles que defendem a redução de forma frenética vão sofrer um impacto porque vão pagar o produto. A gente precisa também do estudo técnico social, para verificar, né? A intenção é reduzir jornada para você aumentar postos de emprego. E aí a gente barra por um outro problema que a gente sempre comenta aqui na nossa coluna, que é a falta de qualificação profissional. As pessoas estão dispostas a se qualificarem para você ter ali uma contratação, né, dessas pessoas? Há sistemas eficientes de qualificação também, né? Exatamente. Os 2 pontos, acho que é E importante. aí a gente pula para um outro assunto que a gente sempre fala aqui na nossa coluna da indústria, que é a automação. Então, olhando o panorama da indústria, o que eu acho que vai acontecer é uma forte automação, uma redução da quantidade de mão de obra nos parques fabris, porque as empresas vão... aquilo que elas
pensavam em automatizar, em trazer a indústria 4.0 dentro de perspectivas futuras, que ela tinha plano daqui 10 anos de mudar seu parque fabril, de automatizar, ela vai trazer isso para agora. Por quê? Porque ela quer garantir produção com menos quantidade de pessoas dentro dessa jornada, que, se for aceita, vai ficar ali no 4x3. Então, ela vai querer produzir a mesma coisa no 4x3 para não passar o preço para o produto, e isso implica numa automatização, né? E aí, talvez isso não geraria uma maior quantidade de contratações. Então, todas essas expectativas, elas têm que ser colocadas, elas têm que ser feito um estudo técnico, por isso que é tão importante a gente trabalhar com planejamento, porque não é simplesmente uma redução de jornada, né? De 6 para 1, para 4 para 3, ou de 44 para 36. A gente precisa de algumas explicações. Uma grande explicação que a gente sente falta é o fato de que se diz que vai ser 4 dias de trabalho, de até 8 horas. E aí, quando a gente faz a conta, a gente chega a 32 horas semanais. Uhum. E aí, cadê as outras 4 que chegam na 36 que a PEC fala? Não tá, a gente não consegue encaixar essas 4. Matematicamente não fecha, faz sentido, né? Entende? Então, assim, ou você faz 5 por 2 com 36, proporcionando esse quinto dia com 4 horas, ou você fecha em 4 por... 19, né? Exatamente, de 8 horas 8 ali, horas porque aí fecha 32 horas, né? Então, 4 dias e 3 de folga. Ou você proporciona um quinto dia com 4 horas para você fechar as 36, senão matematicamente não fecha. Você vai ter que fazer 9 horas, tem que liberar para ser 9 horas pelos 4 dias, né? Exatamente, Para ou 36. libera 9 horas, né? Uhum. Ou você aumenta um quinto dia para proporcionar que chegue essa 36ª hora, você não fecha 32 e não chega na 36ª. Então, a própria PEC está mal construída, ela precisa ter uma redação melhor elaborada, né? Ela precisa desses estudos técnicos e aí a gente precisa observar os impactos. Dentro dos segmentos, eu acredito que a indústria seja aquele que mais facilmente vai se adaptar. Porque ela consegue trocar a mão de obra por automação, por robô, por tecnologia. Ela consegue, com isso, garantir a produtividade, não passar tanto preço pro produto, né? E ela já tem essa rotina do 5x2. Sim. Você vai adaptando, né? Eu acho que um debate que precisa é melhorar a redação e analisar possibilidades de transição. Acho que somos assim, um ponto ali que a gente tem que analisar e que talvez seja o que mais motivou a PEC, que é a questão da saúde mental, saúde de trabalho. Sim, também vai entrar, né? O burnout, né? Mas essa questão de transição, principalmente, né? Não dá para ser de um dia para o outro mudar. Exatamente. E esse assunto da redução de jornada, a gente já tem discutido há muito tempo atrás, a gente já teve um projeto do Temer ainda, que diminuía de 44 para 42, mas era paulatino, era progressivo. Então, essa progressão, essa questão da condição de gerar uma adequação, também é importante que a PEC aborde, porque a gente não consegue pular de 44 para 36. Sim. Então, como que vai ser feita essa progressão? Então, assim, é uma discussão que está começando agora, Emanuel, assim, passando as informações para os ouvintes, mas que a gente vai ter um longo caminho, a gente ainda vai falar muito desse assunto aqui na nossa coluna, né, para a gente poder chegar a conclusões. Com certeza, porque o tempo da nossa coluna também não dá para debater tudo isso. Então, a gente tem que debater mais vezes. Já falamos semana passada também em outras perspectivas e hoje da indústria. Obrigado, Pri. Obrigada. Até semana que vem.